E aí galera, desde que eu anunciei a gravidez da minha esposa, eu tenho recebido muitas dúvidas, muitas perguntas sobre como é ter filhos aqui na Irlanda. Então, hoje eu vou responder algumas dessas perguntas, também vou revelar o sexo do bebê e vou falar como é que está sendo a minha experiência, a nossa experiência aqui no geral, tá bom? Então fica até o final aí para você saber. A Carol também está aqui no fundo e vai responder algumas dúvidas aqui e vai ajudar a completar o vídeo. Bora lá! Então, galera, para vocês entenderem primeiro a cronologia da coisa, né? Quando a gente descobre a gravidez, a gente tem que procurar um clínico geral, que na Irlanda se chama GP, General Practitioner. E a partir do clínico geral confirmar a gravidez, aí se dá início ao processo ali de pré-natal, de registro nos órgãos aqui da Irlanda. Então a gente escolheu a clínica geral aqui, e fomos lá fazer a primeira consulta. Então faz uma visita, ela na verdade simplesmente confirma através do teste de farmácia, mas no nosso caso nem chegou a fazer esse teste de farmácia lá na clínica. Simplesmente falou que Carol estava grávida, e aí a gente fez um registro no site do HSE, que é como se fosse o sistema de saúde daqui, o Ministério da Saúde, e ela passou todo o cronograma que a gente iria fazer. Então, na semana X, a gente iria ter que procurar o hospital, na semana X a gente teria que ir na clínica geral e por aí vai. Ela também falou sobre a escolha da maternidade, então falou lá de quais maternidades a gente poderia escolher e deu as dicas também de quais ela recomendaria no nosso caso. E aí a primeira pergunta, que é, qual maternidade vocês escolheram? A gente escolheu o Decumbe. No nosso caso, para onde a gente mora, é a maternidade com mais fácil acesso e é uma maternidade que a gente ouviu boas coisas também. Então, muita gente, quando vai escolher a maternidade aqui, vai ouvir coisas boas e coisas ruins de todas as maternidades. Mas teve muita gente que teve bebê lá e teve uma experiência positiva. Então, a gente ficou um pouco tranquilizado também de escolher essa maternidade. Outra pergunta que a gente recebeu aqui. Vocês pensaram em ir para o Brasil para ter o neném? Então, isso na verdade não chegou a passar pela minha cabeça por algumas razões. Em primeiro lugar, eu confio no sistema de saúde daqui. Eu acho que a gente já está habituado, já mora há bastante tempo aqui para confiar. A gente sabe que algumas pessoas realmente têm experiências negativas, mas eu não acho que isso seja o geral do sistema aqui da Irlanda. Então, a gente confia no sistema daqui. Em segundo lugar, a gente já mora aqui há bastante tempo, então não faria sentido você pegar simplesmente um avião e ir lá para o Brasil e falar, vou ter o bebê lá no Brasil. Acho que não faria tanto sentido assim. Terceiro lugar, o bebê vai nascer irlandês, então a gente quer que nasça aqui, porque a nossa vida é aqui, então a gente quer que ele seja irlandês. E também tem a questão da minha vida aqui. Eu tinha um trabalho, eu continuo trabalhando normalmente. Então não faria sentido a gente passar os 9 meses no Brasil, e aí como é que eu ia fazer com o meu trabalho e com a nossa vida aqui, com pós-maternidade, licença maternidade. E realmente, assim, a gente ouve muitas coisas negativas, mas também ouve muita coisa positiva. Então a gente tenta tirar o melhor das críticas e dos comentários positivos. E as pessoas normalmente que reclamam do sistema aqui é porque elas estão acostumadas às vezes com um sistema privado no Brasil. Então elas comparam o sistema privado do Brasil com o sistema público da Irlanda. E isso não faz tanto sentido na minha cabeça. Mas vamos lá. Outra pergunta. O parto na Irlanda é gratuito? Bom, vamos lá. A gente tem várias modalidades de parto aqui. Eu vou tentar explicar por alto. Primeiro lugar, o parto na Irlanda, sim, pode ser gratuito. Existe aqui um sistema público de saúde que pode atender os residentes daqui da Irlanda. A gente sabe de pessoas que moram aqui legalmente ou até ilegalmente que têm
o parto gratuito, tá bom? Mas aí veja as regras certinhas sobre quanto tempo a pessoa tem que morar aqui e tudo mais. E além disso, o pré-natal também. Então, o pré-natal é gratuito também. Então, tem várias consultas, vários acompanhamentos, ultrassons e tudo que a gente pode fazer. Pode fazer isso gratuitamente, tá? Agora, dito isso, existem outras modalidades também. Existe a modalidade gratuita, a modalidade semi-privada e a modalidade privada. O que é que isso significa? Isso significa que, se você fizer a semi-privada, vai haver alguns exames e algumas coisas que você não paga e alguns exames que você paga. E no privado, você vai cobrir todos os custos. Acredito que, pela minha pesquisa, o mais interessante do acompanhamento privado é que você pode escolher o médico que vai te acompanhar. Mas veja bem, você vai escolher ele para ser seu obstetra. Não quer dizer que ele vai fazer o seu parto. O seu parto é feito pelo médico que está no hospital de plantão no dia que você for pro hospital. A não ser que você queira pagar extra para aquele médico te acompanhar. Então, essas são as 3 modalidades. E o público, você não escolhe o médico, você também não vai escolher quem vai te acompanhar. É completamente do governo, completamente coberto pelo governo. Isso. E o semi-privado ele vai cobrir algumas coisas. E o quarto, no dia do parto, vai ser um quarto compartilhado com uma outra pessoa apenas, né, pelo semi-privado. Não necessariamente, porque a gente pode optar pelo quarto privado. Você também paga pelo quarto. Você pode optar pelo quarto público, pelo quarto compartilhado com a pessoa ou pelo quarto completamente privado. O que eles não garantem é que mesmo você pagando privado, você vai ter seu quarto privado. Você tem que estar à mercê da disponibilidade da maternidade naquele dia que você for. Então, pode acontecer de você pagar pelo quarto privado e no dia que você estiver lá não ter disponibilidade, você for para um quarto coletivo com as outras pessoas. Pois é, então às vezes não compensa. E aí, no caso, a gente já tinha plano de saúde que a gente pagava aqui através da empresa. Então, como já tinha plano de saúde, a gente decidiu optar pelo semi-privado. E aí você tem que ver com o seu plano de saúde o que é que o seu plano cobre e o que é que ele não cobre, porque ele não vai cobrir 100% de todos os pagamentos que você vai fazer. A gente vai explicar um pouquinho aqui os pagamentos que você tem que fazer, mas dá uma olhada no seu plano, porque às vezes tem planos que não cobrem tanto quanto a gente gostaria. Entendeu? Aí tem a pergunta, né? Preciso ter seguro-saúde na Irlanda para ter um bebê aqui? Não precisa, mas é interessante, se você decidir ter, é interessante você ter um plano de saúde até para você poder ter direito a esse plano semi-privado e não precisar gastar tanto. Vai continuar gastando, mas não tanto. E fica de olho também na questão da carência do plano. Então você não vai fazer o plano hoje, engravidar amanhã e já ter direito. Então você tem que ficar de olho na carência aí do plano de saúde. Tá bom? Agora vamos falar um pouco dos custos, né? Então quais são os custos que a gente tem mais ou menos aqui para ter uma criança aqui na Irlanda? Em primeiro lugar, essa consulta aí no GP que a gente fez, ela foi gratuita, né? Essa consulta é coberta pelo HSE, então quando a gente foi lá da primeira vez, não pagou nada. Aí a gente faz o registro no site lá do HSE, também gratuitamente. Tudo isso é gratuitamente. Até qual é o primeiro pagamento que a gente tem que fazer, Carol? Então, o que aconteceu é que nós optamos por fazer um exame fora do pré-natal. Nós fizemos o NIPT, que é um teste que checa os cromossomos do bebê, o gênero do bebê e faz a primeira ultrassom. Isso é o panorama. O panorama, que eles chamam aqui. Só que esse não é parte do pré-natal e a gente pagou 460 euros nesse exame. O resultado sai com 10 dias e você pode aplicar para o seu plano de saúde dependendo da sua policy. Tem policies que cobrem até 75%, tem policies que não cobrem nada. Então, isso é uma coisa que você tem que checar. Mas esse foi o nosso primeiro gasto durante a nossa gravidez. Isso a gente fez simplesmente porque a gente queria realmente ter uma certeza que ia estar tudo bem, que seria uma gravidez de baixo risco, e foi isso que esse resultado foi bom também, foi uma gravidez de baixo risco. Pois é, aí a nossa segunda consulta, que é uma consulta com as midwives,
Eu não sei o nome É em a português. parteira, é uma parteira. E aí faz o check-up geral da paciente. Aí eles fazem um questionário, a gente faz exame de sangue para checar os níveis de vitaminas no sangue, faz a pesagem, histórico familiar, escolhe alguns exames que a gente quer fazer durante a gestação, como, por exemplo, a diabetes gestacional. E tudo isso foi feito nesse exame que a gente não paga também, é coberto pelo HSI. E isso foi feito na 11ª semana. E também na 11ª semana a gente fez o primeiro ultrassom, que esse foi o exame que nós pagamos. Nós pagamos 120 euros nesse exame. E também parcialmente coberto pelo plano de saúde. Lembrando que aqui você paga para ser reembolsado. Então, todo o custo você paga e depois você pede o dinheiro de volta. Então, teve esses gastos e aí também a gente depois teve o gasto com o médico em si. Aí na 16ª semana nós fizemos a nossa primeira consulta com o obstetra. Que aí já é aquela consulta com o médico, que você tira suas dúvidas, que ele te faz também um exame geral, faz uma outra ultrassom no consultório mesmo. E nesse aí é quando a gente paga o antenatal fee, que a gente paga toda a cobertura para o tipo de exame que nós pedimos, que custa 750 euros. E a mesma coisa, a gente tem que pagar para que o plano de saúde reembolse. Só lembrando, né? Hospitais diferentes têm custos diferentes também. Isso. Mas nesse caso aí no Decomp 750. Então você tem que pagar esse exame e torcer para o seu plano de saúde reembolsar. Então, se você pode checar antes também. E a nossa visita seguinte foi a visita para fazer a ultrassom de 2º trimestre, que custou 200 euros. E é aquele big scan que eles chamam, para verificar todos os órgãos do bebê, saber como é que ele tá, e faz tudo mais. E também nós pagamos e estamos aguardando reembolso. Pagou quanto? 200 euros. 200 euros. Então, tem esse tanto de gasto aí que você vai ter que olhar, né? Se você quiser fazer o exame, o semi-privado ou privado, né? Pelo público, você teria acompanhamento ali, mas a única coisa que a gente citou aqui que você não teria até o momento seria o panorama, né? O panorama você teria que fazer particular, se você quisesse. Sim, aí um outro custo que a gente tem, mas aí a gente não paga mais. É tudo reembolsado diretamente pelo plano de saúde, que é o parto. O que eu escolhi? Eu liguei para o meu plano de saúde, eles falaram que eu tenho direito ao quarto privado. Então, eu escolhi pagar pelo quarto privado e eles cobrem 3 dias do quarto. E se precisar de mais dias, eles vão cobrir também, só que como emergencial. Eu não tenho que pagar por isso. Seria em torno de 3.000 euros, somente o quarto, mais 400 euros o parto normal. E se for uma cesárea, 530 euros. Isso vai direto para o plano de saúde. Esses são os gastos. Dá uma olhada lá nos sites dos hospitais também. Tem lá os gastos que normalmente estão descritos lá. E aí você vai entender melhor. Agora, muita gente tem uma dúvida, porque às vezes tem um bebê no Brasil e sabe que lá no Brasil você escolhe cesariana, você tem um parto com hora marcada e tal. Isso no sistema privado, tá bom? Aí querem saber, aqui na Irlanda você pode escolher fazer uma cesárea ou tem que ser um parto normal? Então, na Irlanda o padrão é o parto normal. Então, é o que a maioria das pessoas vai fazer aqui. Existe a possibilidade de fazer a cesárea desde que tenha uma necessidade médica, né? Normalmente não é aquela cesárea eletiva que tem no Brasil. A pessoa já escolhe de cara, já marca a data do parto. Então, normalmente aqui é por necessidade médica. E o médico até falou isso para a gente, que se a gente quisesse fazer o parto, a cesárea, teria que ter uma justificativa médica para que o plano cobrisse. Se a gente fizesse sem a justificativa médica, a gente teria que pagar do próprio bolso, então o plano não cobriria. Só para completar, eu acredito que eles aceitem que a mãe tem as explicações dela pelos quais ela gostaria de fazer um parto cesáreo. Porém, não sendo coberto por uma justificativa médica legal, a família, os pais, eles têm que cobrir com os custos da cesárea. Posso ter acompanhante no parto? Então, normalmente aqui na Irlanda você pode ter um acompanhante, né? Normalmente o marido vai estar lá acompanhando no parto.
A gente teve até uns parentes assim no Brasil tendo filhos agora recentemente, que vai muita gente acompanhar no parto, vai muita gente lá no quarto depois. E aqui isso não é normal. Aqui normalmente é só um acompanhante. E aí quando a grávida está liberada, tchau, né? Não tem aquela coisa de ficar tanto tempo no hospital também. E isso é um reflexo um pouco da questão do parto normal. Quando você tem um parto normal sem intercorrência, você não precisa de muitos dias de internação. E só para explicar também, acho que muitas mães aqui, elas têm o acompanhamento da doula. Então eu não sei, eu não tenho essa experiência de saber se o acompanhamento pode ser feito com uma doula e o esposo, ou se a mãe tem que escolher naquele momento quem vai acompanhar ela, ou se podem ser os dois. Então isso é um fato a pensar. Nós não temos acompanhamento de doula, somente eu e o Felipe. Então a gente ainda a gente não tem como dizer isso. Bom, o pré-natal é parecido com o do Brasil. Pelo que as pessoas contam pra gente, o do Brasil tem muito mais acompanhamento. Então as pessoas vão lá todo mês e tal. A gente vê que aqui, pelo menos no sistema público, tem menos acompanhamento, menos visitas, né, mensais. Mas até o momento está tudo indo bem, então a gente não tem do que reclamar do nosso acompanhamento do pré-natal aqui na Irlanda. O bebê recebe vacinas e acompanhamento gratuito? Sim. O bebê recebe todas as vacinas gratuitamente, acompanhamento também. Pelo que a gente sabe, até os 5 anos de idade, a criança tem tratamento gratuito aqui pelo HSE, que é o SUS daqui, né? E só para completar também, eu com 24 semanas vou começar a tomar as vacinas. As vacinas não são para mim, são para o bebê. Também tudo coberto pelo HSE. E quando o bebê nasce, eu automaticamente já posso cadastrar ele na minha policy do plano de saúde e vai cobrir ele também. Então ele tanto está coberto pelo HSE gratuitamente, como o plano de saúde também cobre ele, até fechar o próximo ano letivo do plano. Vamos lá, e depois que o bebê nasceu, ele ganha a cidadania irlandesa, como é que isso funciona? Olha, se o pai ou a mãe moram legalmente na Irlanda por mais de 3 anos, por exemplo, com visto de trabalho ou um visto Stamp 4, a criança já nasce automaticamente irlandesa. Então ela já ganha a cidadania de cara. Agora, visto de estudante ou a pessoa que está ilegalmente aqui, não ganha a cidadania. Agora, no nosso caso, eu que já estou com a cidadania irlandesa e Carol também que já tem um visto de trabalho aqui há bastante tempo, então o bebê já iria nascer automaticamente irlandês. E isso é uma coisa até que a gente queria também, que nascesse aqui para não ter esse tipo de dúvida. E como é que faz? Depois que nasce, preciso pagar para registrar o bebê? Então, o registro na Irlanda é gratuito. Pelo que eu li aqui, você tem que fazer o registro após 3 semanas do nascimento do bebê. Então, você vai num órgão específico aqui, faz o registro. Mas é gratuito o registro, mas para ter o certificado impresso, você paga 20 euros. Então, custa ali 20 euros, né? Para você ter o certificado de nascimento do seu filho. E como funciona a licença maternidade? O bebê tem direito à licença maternidade na Irlanda? Sim. O bebê não, né? A mãe, no caso. A mãe tem direito a 26 semanas de licença maternidade. Isso aí dá 6 meses, né? E o valor da licença maternidade é 289 euros por semana durante esses 6 meses. Eu posso completar. Cada caso também é um caso. Na minha empresa, eles vão cobrir a licença maternidade. Então, durante 21 semanas eu recebo meu salário integral, mais a licença maternidade do governo. E a partir da 22ª semana eu recebo somente o valor do governo, da licença maternidade. Isso aí, isso é chamado de maternity leave aqui. Aí, além disso, tem 16 semanas de licença maternidade não remunerada, que você pode escolher também. Mas se você quiser voltar para o trabalho depois de 6 meses, já pode voltar. E também aqui existe um parental leave, né? Que é uma licença extra aí que pode ser o pai e a mãe, né? Pai ou a mãe. O pai ou a mãe podem tirar. 9 semanas. E tanto o pai ou a mãe podem retirar para cuidar do bebê nesse período. Então, se a mãe resolver tirar todos o período de maternity leave
cobrindo pago e não pago, dá quase 1 ano. O que é bom se você parar pra pensar que você pode passar mais tempo com seu filho. O pai também tem o direito ao paternity leave, que é uma licença ali por 2 semanas. Então, ele pode ficar em casa ali durante 2 semanas após o nascimento do bebê. Até para quem é self-employed, no meu caso, né, que eu sou autônomo, eu também tenho esse direito, mas eu só recebo ali 200 e pouco por semana. Então, uns 500 euros mais ou menos. Ó, gente, já eu vou dizer aqui qual o sexo e qual o nome do bebê, viu? Vou avisar aqui para quem assistir até o final. Uma outra coisa que tem aqui na Irlanda, que não sei se tem no Brasil, não sei como é esse acompanhamento no Brasil, mas tem umas aulas extras oferecidas pelo próprio governo, né? No caso, pelo próprio hospital, para preparar as pessoas para serem pais e mães novos aí. E a gente vai ter aulas aqui de cuidados essenciais com o bebê, que são 4 aulas presenciais, que aquelas em filme você vê, né, o pessoal lá fazendo a aula, o pai ajudando, a mãe e tal. E a gente vai ter aula também de amamentação, que são 2 aulas, é isso? E também tem aula de fisioterapia pélvica. Então, tem um acompanhamento até bem interessante, aulas presenciais aqui. Bom, eu acho que a gente já cobriu bastante coisa sobre ter um filho aqui na Irlanda, sobre maternidade, sobre parto. E se tiver mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários para a gente ir respondendo, tá bom? Agora, eu vou falar aqui qual é o sexo do bebê. Bota aí, ó, a bateria. O chá revelação aqui no Boulder é menino. É isso aí, ó. A gente vai ter um menino. E eu acho que alguém perguntou aqui, né? Qual a sua intenção para o sexo do bebê? Ou ainda está cedo e tal? Parabéns mais uma vez. Então, obrigado. A intuição, eu acho que sempre foi menino mesmo. Não sei se eu imaginei. Já imaginei, claro, ser pai de menina também seria bem-vinda. Fiquei imaginando, já pensou? No final das contas foi uma menina, né? Ia ser engraçado. Mas a gente fez a ultrassom, então já sabe mesmo que é menino. Desde o panorama, na verdade, desde o exame do panorama. Então a gente descobriu muito cedo, ainda com 10 semanas. Com 10 semanas ou 10 semanas. A gente descobriu que já era menino. Então foi bem legal e vai ser bem-vindo também. E o que mais? E assim, o nome, né? Será que a gente fala o nome? O nome. Bom, o nome então a gente vai deixar para o próximo vídeo, tá bom? Deixa para o nascimento. Deixa aí para o nascimento. E aí tem mais perguntas também. Tem medo do seu filho ser mais irlandês do que brasileiro? Provavelmente se nascer aqui, for criado aqui na Europa, né, na Irlanda ou em outros países, vai ser menos brasileiro, né? Então, apesar de a gente, claro, tentar manter a cultura, tentar introduzir comidas e até a nossa cultura mesmo, do jeito que a gente se comporta, talvez absorva alguma coisa aí das duas partes, mas se nascer e crescer na Europa, eu acho que é inevitável, né, que alguns traços da cultura brasileira ele não vai ter. O nosso maior esforço vai ser que ele fale português. Português provavelmente ele vai falar, se não for birrento, né? E procurar aí aprender a língua. Então, galera, o nome vai ficar para uma próxima, tá bom? A gente decidiu aqui no meio do vídeo, vai falar o nome depois, numa próxima. Agora, eu recebi muita mensagem também de parabéns desde o último vídeo, então recebi no Instagram, aqui no YouTube também. Então eu queria agradecer a essas mensagens, queria agradecer as dicas também, muita gente mandando dica, falando dica de fralda, dica de roupa, dica de tudo. Então eu vou procurar fazer mais uns videozinhos mostrando aqui. E vocês sabem, né? Carol tá aqui no background, né? Ela só vai aparecer quando o canal completar 100 mil inscritos. Tá perto aí. Então, se inscreve aí se você quiser que ela apareça. Já pensou? Completar antes do bebê nascer e ainda tá com barrigão, vai ser engraçado, né? Então, se inscreve aí para não perder isso aí, tá bom? Então é isso, obrigado, gente, obrigado pelo apoio aí que vocês estão dando em relação às dicas mesmo, eu estou muito feliz com essa fase, a gente, né, tá muito feliz, então vamos dar mais atualizações assim que tiver mais novidades aí na gravidez.
Tá bom? Então é isso. Obrigado aí, valeu demais. Comenta aí o que é que você achou e a gente se vê numa próxima. Manda um tchau aí, Carol. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.